Boa noite a todos. Boa Tudo noite. bem, gente? Boa noite. Bem-vindos. Soninha estreante hoje na palestra, fez uma prece bonitona. Parabéns, minha amiga. Me deu foi uma dor de barriga. De acordo com que as bolinhas iam crescendo aqui embaixo, que aí eu vejo que é mais gente. Foi linda a sua prece. Vamos lá, vamos para nosso Minuto de Sabedoria de hoje. Coopere com sua pátria para engrandecer-se a si mesmo. A pátria é a reunião de todos nós. No entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retirar a mais para você... Deixa eu desativar o som aqui, desculpa. No entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retirar a mais para você estará prejudicando a outrem, que receberá a menos. Qualquer função é útil à comunidade, e o bem da coletividade se distribui a todos os cidadãos. Não abuse de seus privilégios. Muito boa página, eu acho que tem, de certa forma, a ver com a palestra de hoje, com a palestra do André, né? Ele falou sobre democracia, sobre sectarismo, muito interessante. Eu vou pedir a minha mãe para fazer a prece inicial. Pode ser, mãe? Pode sim. Vamos lá. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nosso Mestre, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui todas as noites para o nosso estudo, que nos tem ajudado tanto. Agradeço a espiritualidade da casa, o irmão João. Peço, meu Deus, por todos os nossos irmãos que aqui estão e os que não puderam vir, que Deus nos abençoe, abra a nossa mente para que a gente possa entender cada dia melhor o estudo que nós estamos fazendo aqui, nos melhorando, viu? E então, Pai, eu agradeço por tudo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Continue nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, mãe. Muito obrigada pela sua prece. Então, hoje a gente está trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Quem vai fazer... Vocês já trabalharam lá nas salas, né? Já fizeram a conversação sobre essa parte, mas quem vai fazer a leitura e o estudo de hoje vai ser a minha irmã, Ana Maria. Ela vai ler o item 7, né, que é a continuação do dever, os parágrafos 4, 5 e 6. Bem-vinda, irmã. Oi, pessoal, boa noite de novo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Você liberou para mim ou então você compartilha? Você liberou? Então, beleza. Está liberado direto. Aqui. Não está bem, não. Aí. Espera aí. Agora já dá. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Do capítulo 17, Sede Perfeitos, né? O item 7, os parágrafos 4, 5 e 6. O dever. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Juiz e escravo em causa própria. Por quê? Quem é o nosso juiz? Nós que estamos aqui. É a nossa consciência, né? E quanto mais ampliada, né,
maior é a nossa responsabilidade, maior o nosso comprometimento com as leis divinas, né? O dever é o mais belo laurel da razão, descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Ou seja, nós não vamos ficar isentos, né? Nós não vamos deixar de passar por todas as dificuldades que nós tivermos que passar, porque elas são a nossa alavanca, né? É através desse aprendizado que a gente evolui. Mas quando a gente aprende a amar verdadeiramente as experiências que a vida nos traz, a gente está indo de encontro à lei divina e está sofrendo menos, porque quando você tem um entendimento maior, uma aceitação maior, é como se a dor fosse diminuída, né? O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos, né? Então, em qualquer estágio da vida na criação divina, a gente precisa fazer o nosso melhor, né? Porque nós fomos criados para isso. Esse é o objetivo, né? Que a gente seja perfeito, ou quase, né? Porque perfeito só Deus o é, né? Então, a gente vai trazer algumas reflexõezinhas aqui, para a gente ver de que forma, né, esses espíritos abnegados trazem para a gente, né, as explicações, né, facilitam a nossa vida, né, trazendo essas informações. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz o seguinte, são algumas partes só. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. A submissão que nos cabe a certos princípios, ou seja, a obediência às leis divinas. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Ou seja, se está gravado na consciência, quanto mais a gente estuda, adquire conhecimento, põe em prática esses conhecimentos adquiridos, né, essa consciência vai se expandindo. E a partir desse momento, a gente passa a doar o nosso melhor e reconhecer o melhor do outro. Ele fala recolher a melhor parte dos outros, mas para recolher a gente precisa reconhecer, né? Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. Alguém se encontra nessa frase? Cria perturbação na linha das atividades que nos são confiadas. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, ou seja, bagunçamos tudo, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, porque todas as nossas ações, elas interferem no meio, né? Elas interferem na vida das pessoas que nos cercam, desajustando outras muitas peças na máquina do destino, ou seja, os débitos que vamos adquirindo, né? Então, a gente consegue estragar essa aqui e deixar um crédito ainda, né, para a próxima, porque a gente vai ter que voltar e ajustar. É da lei, né? No livro Tocando Barco, também do Chico com Emmanuel, ele traz para a gente essas duas frases geniais. Dever é a série de lições a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, de cujo aprendizado dependerá sempre o nosso avanço para a infinita luz. Então, quer dizer, nós fomos chamados pela sabedoria divina.
né? Para quê? Para que a gente caminhe em direção à luz. E ele diz para a gente lá, é até a última frase, medita e aceita-os com amor para que não te lastimes mais tarde. Então, que a gente possa olhar com generosidade, né, para as experiências que nós passamos, porque elas vêm de Deus. E não adianta a gente ficar reclamando, porque se a gente reclama hoje, a gente se arrepende depois. E não precisa pensar nessa encarnação e na próxima, não. Pensa só nessa. Quantas vezes nessa encarnação, por não aceitarmos o que vem, né, o que a vida nos dá, quantas vezes por não aceitar, a gente depois se arrepende e se lastima. Ah, se eu tivesse feito de outra forma. Ah, se eu tivesse agido de outra forma. Então, meditar, observar, aceitar com amor, para que a gente não se arrependa no futuro. E Leon Denis, lá no Depois da Morte, diz para a gente assim, aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos, porque nós temos um vasto material que traz todos os caminhos, todas as dicas, todos os esclarecimentos, todas as respostas. Quando eu falo assim, no Livro dos Espíritos tem resposta para todas as perguntas, as pessoas falam nem todas, eu falo, tem. Se você analisar, você vai encontrar resposta para tudo. Tem do dever uma concepção ainda mais elevada, ou seja, aquele que entende, que absorve, né, que mergulha no ensinamento, ele tem o dever numa concepção mais elevada, ou seja, ele entende o dever. E está ciente de que a responsabilidade é correlativa ao saber. Quanto mais você sabe, mais responsável você é. Que a posse dos segredos de além-túmulo, que nós já temos, né? Nós já sabemos o que vem depois. Nós já sabemos que não acaba aqui. Impõe-lhe a obrigação de trabalhar com energia, ou seja, com afinco, com dedicação, para o seu próprio melhoramento e para o do seu irmão. Então, é obrigação nossa trabalhar pela nossa evolução e contribuir para a evolução do outro. Né? O dicionário diz o seguinte para a gente. No dicionário diz o seguinte, o que é o dever? Obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência. Em sentido absoluto, é o conjunto das obrigações de uma pessoa. E a filosofia dá o seguinte significado para a gente. É o princípio supremo de toda a moralidade. Né? O dever é o princípio supremo de toda a moralidade. Quanto mais a gente se moraliza, mais a gente entende o nosso dever. E para não perder o costume, que vocês sabem que eu adoro uma historinha, veio uma historinha aqui. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, notou que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Quando terminou a pintura, procurou e descobriu que a causa do vazamento era um buraco e o consertou. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e lhe entregou um cheque de grande valor. O pintor ficou surpreso e falou: "O senhor já me pagou pela pintura do barco." "Mas isto não é pelo trabalho de pintura", falou o homem. "É por ter consertado o vazamento do barco." "Mas foi um serviço tão pequeno que eu nem quis cobrar", acrescentou o pintor. "Certamente o senhor não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreendeu", disse o proprietário do barco. "Deixa-me te contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que havia saído com o barco, fiquei desesperado, pois me lembrei que o barco tinha um furo.
grande foi o meu alívio e minha alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para lhe pagar pela sua pequena boa ação. Por que a gente traz essa historinha? Porque nós estamos acostumados a cumprir com a nossa obrigação, né? A gente não faz nada além, nem um pouquinho a mais, né? Mas essa história é um exemplo para a gente. A gente tem que ter um olhar mais amplo. A gente tem que entender que nós estamos no mundo e estamos juntos porque precisamos segurar na mão um do outro. Consertar o buraco no barco, para ele, foi só o dever de um trabalho bem feito. Mas para aquele pai que podia ter perdido os filhos, né, foi de um valor inestimável. Então, que a gente cumpra o nosso dever, sabendo que é uma obrigação, sim, mas qualquer obrigação, quando é feita com amor, ela vem suave, ela faz a gente crescer e evoluir. Então, fica aí, 15 minutos cravado. Boa noite, gente. Obrigada pela paciência de me ouvir. Muito bom, irmã. Gostei muito dessa parte aí, né, da responsabilidade correlativa com o nosso saber. Isso é muito interessante. Não esqueçamos que esse capítulo é Sedes Perfeitos. É o título dele. Então, se a gente quer ser perfeito, que a gente cumpra com o nosso dever. Muito legal. Com responsabilidade de acordo com o nosso saber, em todas as áreas, né? Em qualquer área. Hoje eu recebi até umas receitas de bolo e tudo da dona Leila, com áudio e tudo que Inês me passou aí, já dividindo o saber, já vou tentar fazer aqui em casa. Maravilha! Vamos então para os grupos que trabalharam nas salas. O primeiro grupo foi o Ivone Pereira, ficou com Alcides, com a Ana, com a minha mãe e com a Neidinha. Quem vai falar pelo grupo? Sou eu. Oi, minha amiga, bem-vinda. O que falar do dever se a Ana já falou tudo, né, Ana? E falou bonito. Todos nós temos nosso dever e sabemos quais são, né? Aqui não, ele fala, o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Como determinar esse dever? Né? Onde começa? Onde termina? Aí diz, o dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Isso é muito profundo, né, não? Porque nós sabemos que temos que ter o respeito, temos que acatar a decisão do nosso próximo, que o nosso próximo não é aquele que fica lá na rua, não. O nosso próximo é o nosso dentro da nossa casa, né? Quando começa o nosso dever, porque costuma falar, o meu dever começa quando o seu termina. Então, isso é muito... que Deus sabe que a gente tem as nossas obrigações, e não é nada mais, nada menos do que a gente estudar, que é respeitar, auxiliar e amar, porque esse o dever de nosso maior dever é amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bom. Então, aqui no livro da Joana fala assim, no que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência. Muito bom. Excelente esse comentário da Joana que você trouxe para a gente. Neidinha, eu estou adorando ver você estudar assim, amiga. Que maravilha. Eu estudo os livros da Joana. Que lindo, Neide. Jane, tu está olhando isso, né, Jane? Vai olhando. Vamos lá. Obrigada, minha amiga. A gente vai para o grupo Meimei.
Ficou com a Eliane, com a Leiloca, com o Mário e Martinha. Quem vai falar pelo grupo? Nós nem combinamos, mas eu vou pedir o Mário e a Eliane, porque eu estou sentindo muita dor. Eu tinha até falado com a Eliane. Então, passa a bola. Tranquila, amiga. Muita dor. Vamos lá, Mário. Vamos ver se conversando aí a dona Leila melhora, né? Isso. Com as orações. Pô, gente, vibra aí para mim, por favor. Estou muito mal. Vai terminar vai hoje o estudo melhor. Isso, vamos sim. Deus quiser. Isso. A Ana Maria, né, já colocou bastante estendida aí a definição de dever para a gente, interessante, né? Mas nós estávamos conversando até sobre uma parte um pouco anterior a essa, né, do bem e do mal, etc. Tal, mas eu vou me fixar mais nessa parte aqui, ó, dizendo o seguinte: que o homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Realmente não preserva dos males da vida, mas previne os males futuros, né? E toda vez que você cumpre o seu dever, você previne o mal futuro. Não tem como. Não preserva dos males aqui corriqueiros que acontecem todas as vezes com a gente. Não vai tirar as nossas provas, mas vai ajudar. Porque toda vez que você cumpre o seu dever, cada vez que você tem um crédito com a espiritualidade, você é ajudado. Você não é retirado das provas, você não é beneficiado, não é isso, mas você tem o quê? Apoio. Você cria uma ideia, uma vibração mental melhor, uma vibração emocional melhor, e recebe mais intuições, mais força, mais coragem. E você, estudando, consegue se desenvolver mais. Se desenvolvendo mais, entende, se resigna. E aí você consegue viver melhor. Parece até brincadeira, né? Vou fazer uma apologia de uma coisa popular aí que o pessoal fala, olha, como é que sei o que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tem um fundamento popular nisso, mas tem um fundamento espiritual. Se você fizer tudo que você puder e não conseguir, está rezando, está fazendo a sua parte, se resigna e entenda que possa ser uma causa anterior das aflições. Verdade, Mário. Então, se resigne. Porque você cumprindo esse dever de resignação, porque o dever é algo estipulado em lei, como disse a Ana, né? Então, se resigne, é a lei da resignação, a lei da aceitação, a lei da adequação a vibração dos outros, ou seja, não jogue o seu azedume em cima dos outros, reclamando de tudo, que você é perseguido, que você é a pior pessoa do mundo. Não faça isso, você está jogando as coisas em cima dos outros. Não faça isso. Resigne-se, porque aos poucos você vai conseguindo forças e você vai vencer. Você vai passar pelas situações de uma forma mais tranquila e vai conseguir se desenvolver com o estudo. É isso que a gente veio falar. Maravilha, Mário, adorei. Aceita que dói menos pensando por essa perspectiva. É exatamente isso. Obrigada, amigo. A gente vai para o grupo Emmanuel, ficou com a Inês, com o Zé, Soninha e Jário. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. O dever nada mais é a gente pôr em prática as nossas obrigações mediante os ensinamentos divinos. O dever está atrelado aos ensinamentos divinos e a nossa responsabilidade de pôr em prática, de auxiliar, socorrer e nos prepararmos para estarmos preparados pelos obstáculos que surgem no nosso caminho. Então, o dever nada mais é do que a nossa obrigação de acordo com os ensinamentos que nos é trazido por Deus. É isso que a gente pegou. Muito bom, Zé. Você, como sempre, objetivo e claro. Obrigada, meu amigo. A gente vai para o grupo Herculano. Herculano Pires ficou com a minha irmã, com o João,
com a Marlúcia? É isso? Entrou mais alguém depois que eu não coloquei? Não, né? Não. Então vamos lá. João vai falar? Sim, sou eu. Bem-vindo, João. Bom, boa noite. Bom, na verdade, quando a gente fala em dever, a gente está falando não necessariamente uma coisa boa, confortável, cômoda, né? Então, às vezes, você está sujeito a tentações, desvios, né? Então, a gente precisa, o que a gente, na verdade, precisa ver é a questão da disciplina, né? Você focar no que é importante para a sua evolução moral e para os seus deveres, como para os seus pais, com seus filhos, com a sociedade. Então, é importante ter essa noção de disciplina, que você não vai estar fazendo exatamente o que é mais fácil, o que é mais cômodo. E como a Ana falou também, isso pode influenciar nas outras pessoas e isso gerar distúrbios, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Tratar os outros, fazer bem para a gente e para os outros, né? E a gente conseguir evoluir todo mundo tendo uma postura disciplinada. Um outro ponto que a Marlúcia colocou, com alguma divergência de ponto de vista, é que não necessariamente é uma obrigação, quer dizer, porque existe o livre-arbítrio também, né? Então, a pessoa pode não querer não seguir, né, aquele dever, mas, obviamente, ela não vai ter evolução esperada, não vai estar cumprindo com os seus objetivos, com o que é melhor para você. Então, é um outro ponto de vista, mas acho que, no fundo, é a mesma coisa, né? Só Sim. que não necessariamente é obrigação, mas é um livre-arbítrio que pode te levar a fugir daquele seu compromisso, né? Não sei se a Marlúcia quer complementar alguma coisa, porque tem esse ponto de vista diferente. É muito bom. Eu acho que o dever, talvez Marlúcia tenha falado, vai um pouco de acordo com o que eu falei naquela palestra que eu estudei sobre o dever e o poder, né? O dever ele pode ser visto como obrigação, né? Mas como recomendação também. E aí tem o livre-arbítrio, você segue ou não. Porque o que eu devo fazer é uma recomendação. O que você deve fazer? E você deve fazer como uma obrigação. E aí ainda a gente tem o dever como a dívida. Dever de dividar, de dívida, né? De dividendo. Então, a gente também tem dívida. Então, essa palavra é um pouco ampla. Então, na verdade, acho que não é divergência, é só ampliar o conceito. É exatamente isso. É isso? Exatamente isso Né, mesmo, eu acho que a Ana se referiu mais ao dever de uma forma geral, né? E eu estava me referindo mais ao dever moral, né? Nem todos eles ainda estão preparados para seguir. Então, por isso, eu entendi quando ela falou obrigação, né? Obrigação no sentido do crescimento do homem. Se a gente veio aqui com a intenção de evolução, é lógico que nós temos obrigação de seguirmos as leis divinas, não é mesmo? Sentido. Porém, nem todo o indivíduo encarnado, nem todo espírito encarnado, ele ainda está preparado para essa obrigação. Isso aí. Beleza, Marlúcia. Obrigada pelo complemento aí. É uma palavra bem ampla mesmo. Eu, como, exatamente o que você falou. Como isso mesmo. Professora de português, e gostando de trabalhar com esse tipo de verbo, que a gente chama em português de verbos modalizadores, a gente sabe o quanto é abrangente, né, o significado dele. Obrigada, tá? Por complementar aí. Eu vou passar para o último grupo, que é o Bezerra de Menezes, ficou com 3 rapazes, Carlos, Jorge e Roberto, os 3 mosquiteiros. Quem vai falar? Mosquiteiro Jorge. Mosquiteiro Jorge, bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos. Vou tentar aqui resumir o que nós 3 conversamos. Do ponto de vista do Roberto, na colocação, ele veio lembrando que esse capítulo aí do Seres Perfeitos, o dever, vem nos lembrar que todos nós fomos igualados por Deus, principalmente na dor, né? Porque isso nos coloca dentro da nossa consciência aquela possibilidade de entender que se eu sinto a dor em tal intensidade, não devo praticá-la no próximo. Até que para que eu também não use isso como desculpa, né? Se eu errei consciente nesse sentido, né? Então, também dentro desse princípio de igualdade que Deus nos colocou, o Carlos lembrou também que a gente tem que ser um pouco mais humilde e um pouco menos orgulhoso, porque a gente não deve olhar o outro de cima para baixo. Ele colocou algumas situações pessoais dele,
ele entende ser um dever também para com o próximo, já que o texto fala aí que essa pessoa que segue o dever, ele tem que amar a Deus acima de todos, amar o próximo acima de si mesmo. Então, o Cássio lembrou também dessa situação prática, né, que depois, com o tempo que ele foi entender. Né? E eu coloquei que, quando eu estava lendo o texto, fui marcando as palavras-chave, eu lembrei do Divaldo Franco. Podia ter lembrado de qualquer um, tá? Mas eu lembrei do Divaldo Franco, porque ele se enquadra perfeitamente nesse perfil aqui. Ele é um cara que é corajoso, né? Ele tem a bravura na alma para enfrentar o dever, a missão dele, né? Ele sempre se conservou inflexível em relação às tentações, e foram muitas que ele sofreu e sofre ainda. É um homem que ama a Deus acima de todos e o próximo acima dele mesmo. É um homem que tem que amar o dever, ele ama o dever, né? Estou olhando palavras-chave. A alma tem vigor suficiente para ele levar adiante o trabalho dele e, consequentemente, ele se desenvolver, como a Ana falou também. E, enfim, ouvindo essas palavras-chave aqui, tentei tangibilizar numa figura. Lembrei do Divaldo. Para mim, é um completista, né? Um cara que cumpriu todo o seu dever no sentido mais amplo, né? Da palavra, aí, como a Adriana falou, a palavra tem vários caminhos, né? Então, eu encaixei o Divaldo nisso. Então, foi a fala do Roberto, que foi por um caminho, a fala do Carlos Mariano, que foi por outro caminho, e a minha, que foi por outro caminho. Eu acho que, juntando os três aí, conseguimos passar um recado. Essa é a riqueza do estudo. Muito bom, Jorge. Passou muito bem. E a gente ainda tem que entender o dever como o dever de casa, né? E vocês têm feito o dever de casa bonitinho, lido, né? Então, mais um significado aí do dever como a tarefa, né? De casa. Muito bom. Obrigada a Ana, minha irmã, pelo excelente estudo que fez, a todos que participaram das salas. E eu vou pedir a Ana, minha amiguinha, para fazer a prece. Pode ser, amiga? Sim? Vamos lá. Bem-vinda. Obrigada, meu Deus. Obrigada por mais esse dia, por esse estudo maravilhoso, Senhor, que abre as nossas mentes, que nos traz a realidade. Que possamos absorver todas essas palavras, esses pensamentos. Que possamos, Pai, ser mais caridoso e seguir as tuas leis, Senhor. Que possamos nos abraçar, nos amar, envolver os nossos irmãos com carinho, com pensamentos, com amor no coração. E o nosso maior dever, Senhor, é amar a Ti acima de todas as coisas. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse estudo maravilhoso, pelos nossos amigos, pelo Cefac, irmão João, a espiritualidade que encontra-se ao nosso lado nesse momento, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que eles possam ser envolvidos nessa paz, nesse amor, nessa harmonia. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Com a certeza de que todos nós fomos envolvidos nesse momento, né? A gente manda as nossas vibrações, em especial para a Leila, que está sentindo dor, para o nosso amigo Evaldo, que está com uma tosse, e para todos que, nesse momento, estejam passando por alguma dificuldade. Como o capítulo é Sede Perfeitos, isso significa que um dia todos nós seremos anjos, né? Então, essa é a música de hoje, tá? Deixa eu só fechar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Está ouvindo? Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente
somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar, acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então, meus amigos, certos de que todos nós estamos sendo amparados e tratados pelos espíritos amigos, mentores da nossa casa nesse momento, vamos ter fé e acreditar que vai ficar tudo bem, tá bom? Um beijo no coração de vocês todos. Uma boa noite. Obrigada aí pelas vibrações. Beijo. Tá melhor, Leila? Ainda Boa não, mas eu estou noite. com muita dor no estômago, mas é muita dor desesperada. Já tomei remédio. Vai melhorar, amiga. Vai melhorar. Mas eu vou verificar minha pressão agora.